Em nome de Jesus. Amém. E amém. De pé como estamos, vamos ler João capítulo 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou. Vamos repetir? Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Mais uma vez, novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glória a Deus, poder sentar. Meus irmãos, nós estamos às quartas-feiras observando sobre o amor que devemos expressar uns aos outros. Acredito que você está situado aí do assunto. Nós estamos aprofundando as palavras de Jesus sobre o alvo que devemos ter, que é amar o próximo, e temos descoberto pela Escritura que amar o próximo, amar a pessoa do lado, é em primeiríssimo lugar aqueles que são salvos e que de preferência tenham sido alcançados por meio das nossas vidas. Como assim? Porque o grande alvo do Senhor é que nós sejamos instrumento de Deus na vida das pessoas. Então, quando nós olhamos para esse texto, veja, Jesus declarou, né? Normalmente eu faço uma introdução, recapitulando, mas trazendo palavras novas para o entendimento. Uma explicação nova para o entendimento daquilo que eu já falei. Note, João capítulo 3, versículo 16 está escrito. Nós repetimos muito esse texto falando sobre o amor de Deus. Está escrito lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus foi endereçado ao mundo, foi endereçado a salvar as pessoas. Quem salva as pessoas é o Senhor. Mas ele montou uma orientação que, sendo seguida, ela completa essa salvação. Uma vez salvo, o que será dessa pessoa salva agora? Ela recebe então a orientação da parte do Pai, que ela deve amar a pessoa, amar o irmão. Ela deve amar o irmão, e a medida desse amor é como Jesus amou a eles. Então, recapitulando aí, o que Jesus estava falando? Ele diz: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Aí segue a explicação. Como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Como é que Jesus amou aos discípulos? Ele deu a sua vida para que eles recebessem vida. Então, como que nós vamos amar o outro, amar o irmão? Nós vamos amar se a nossa atitude ela gera conexão com o Pai. Toda atitude da nossa parte deve ser para abençoar a pessoa, de forma que ela tenha da nossa parte auxílio para conhecer a Deus, para ser instrumento de Deus e para declarar que o Senhor Deus é genuíno e verdadeiro. Quero lembrar que na atitude de viver a fé, nós já estamos fazendo isso. Quando você vive a fé e é testemunha do que Deus pode fazer na sua vida, você é o executor da obra do Senhor, você vive uma vida transformada, você está caminhando para a glória de Deus. Tenha plena convicção para todos aqueles que conheceram antes de você conhecer o Senhor,
você é um testemunho de que Deus é extraordinário. Então, nós devemos agir para com o outro, para com o meu irmão, conforme Jesus agiu para conosco. Então, nós não estamos falando de meras palavras em que alguém possa dizer, e aí eu estou falando meras, se são só elas. Aí são meras. Né? Se são só elas, como se fosse meio, começo, início, meio e fim, então são meras palavras. Imagine você só dizer eu te amo, meu irmão. Não é? E na hora que esse irmão está precisando de ajuda, você não disponibiliza esforços para ajudar. Muito bem. Vamos ver na prática, recapitular na prática o que significa a prática disso. Eu disse aqui já em outras pregações que a manifestação do que se vê em Atos dos Apóstolos, retome aí para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, na verdade, capítulo 3, você vai ver a manifestação do que Jesus está dizendo. Logo em Atos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no capítulo 2, no finalzinho, nós vemos as primeiras conversões. Logo em seguida, nós encontramos o texto falando ainda, versículo 37 do capítulo 2, as primeiras conversões. Depois, o texto segue em que se converte um coxo, um homem que era aleijado. No capítulo 4 agora, a partir do verso 32, depois de aproximadamente 7 mil pessoas que já tinham se convertido, então segue o resultado de como eles estavam agindo uns com os outros. Quantos irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Veja, Deus amou o mundo e salvou através de Cristo Jesus. Agora que estamos salvos, qual é a direção para estes salvos? Eles vão manifestar o amor do Pai a eles, agora direcionado uns para com os outros. E aqui nós vemos a explicação do porquê que a igreja agiu assim. Atos capítulo 4, versículo 32. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria. Mas todas as coisas eram compartilhadas. Verso 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Então, José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía uma propriedade, vendendo-a, trouxe o dinheiro e a depositou aos pés dos apóstolos. Note, imagine agora a palavra que Jesus disse: assim como eu vos amei, devem amar uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros. Se vocês cumprirem essa palavra, vocês serão conhecidos, reconhecidos como meus discípulos, como alguém que realmente está fazendo o que eu fiz. Aí quando se lê o versículo 32, eu quero ler mais uma vez sobre essa fala. Acabei de proferir a palavra de Jesus. Olha só como é que está escrito. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Sua própria, aí é como alguém que diz, não, isso aqui é meu.
Note, qual é a maior visão que Jesus deu no final da caminhada aos discípulos? Como eu vos amei, deveis amar também uns aos outros. O que Jesus fez amando os discípulos? Deu a sua própria vida, quanto mais o que tinha. Aliás, o que Jesus tinha era uma túnica era uma roupa de linho fino, ele se vestia de linho fino. E ele recebeu uma túnica de Pilatos, de Herodes, aliás, porém, o texto declara que na hora que ele foi crucificado, ele estava sem todas elas. A pessoa ficava despida. Há quem diga que ficava completamente nu, e outros vão dizer que ficava como se fosse uma fralda grande, um tecido em formato de fralda, e ficava somente com aquilo. Ou seja, na hora da morte depuseram dele todas as suas vestes, e alguém na época, é claro, pode declarar que ter uma veste era algo caro, realmente era caro o vestimento. Ninguém tinha guarda-roupa. Vestes tinha-se uma quantidade limitada. Então, observe aqui, ele deu tudo pelos discípulos. Ele entregou tudo. Alguém que é discípulo do Senhor negaria entregar tudo para abençoar os seus irmãos? Não, ninguém negaria. Muito bem. Depois, sob a ótica do que aconteceu aqui, aconteceu em Corinto. O texto que declara que deve se contribuir com alegria e não por necessidade, não com tristeza. É um texto endereçado aos irmãos de Corinto, mas que foram inspirados pelos irmãos de Jerusalém. A primeira igreja dos convertidos. O primeiro ajuntamento. Então, note aqui como é que eu devo ler esse texto. Para entender esse texto, eu tenho que entender a ótica de Jesus para os discípulos. Era um coração da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma da que possuía era sua própria. Mas todas as coisas eram compartilhadas. Muito bem. Pastor, então agora eu tenho que vender minhas coisas para poder lidar com os meus irmãos. Note aqui, meus irmãos, nós estamos vendo o ápice da obra do Senhor, o milagre da obra do Senhor acontecendo. Está acontecendo aqui o que seria inspiração e direção para as igrejas que ainda iam ser formadas. E aqui nós encontramos o calor do poder do Senhor que estava ali. Essa intensidade era tão forte que quando Ananias e Safira foram entregar um valor mentindo, eles foram repreendidos por Deus com sentença de morte. Aliás, se você quiser saber por que isso depois não aconteceu, né? Por que não acontece até hoje, né? Na verdade, o entendimento que nós temos é o seguinte: havia um calor extraordinário do poder do Senhor, o protótipo da igreja estava sendo gerado, e alguém apareceu dizendo: eu vou bagunçar esse negócio aí agora. Eu vou agora bagunçar. Lá no mundo eu estou acostumado a me mostrar, e agora não vai ser diferente. Só que naquele dia e hora não era uma festa que ele decidiu se mostrar. Não era um desfile onde ia desfilar com a roupa muito cara. Não. Era a igreja do Senhor que eles iam agora procurar fazer como faziam no mundo. Eis aqui a oferta, eis aqui o valor da propriedade. E aí Deus toma pelo seu Espírito a Pedro e o repreende. Sendo tua e tendo-a vendido, não era teu o valor?
porque mentistes ao Espírito Santo, porque mentistes a Deus, porque destes ouvido à voz de Satanás. Aí alguém pode dizer, pastor, mas por que essas coisas não se repetem até hoje, né? Meus irmãos, se fosse repetir, talvez ia cair muita gente dura, né? Por aí, né? Aqui não. Por aí, né? Aqui não, né? Aqui não, né, pastor? Aqui não, né, pastor? Aqui não. Mas é claro, onde tiver ser humano, né, irmão? Mas eu quero com isso dizer para você, havia uma intensidade do poder de Deus tão tremenda. E Deus estava buscando marcar certamente essa intensidade da obra dele. Era o início da obra do Senhor. E ficou marcado ali. Havia temor no coração do povo. Pastor, eu não acredito nisso. Meu irmão, dê uma olhadinha aqui comigo, rapidinho. Logo em seguida desse texto, você vai ver exatamente Ananias e Safira se manifestando. Vamos ler aí? Está dentro do assunto do amor ao irmão. Aqui nós estamos vendo agora alguém que forja um amor. Podemos caminhar aqui? Podemos caminhar aqui? Nós estamos vendo agora alguém que vai forjar um amor. Poxa vida, está todo mundo entregando oferta, eu vou ficar sem entregar. É ruim, vou não. Vamos lá ler o texto? Atos capítulo 5. Então, ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que manifestasse ao Espírito Santo, retendo parte. Desculpe, eu li errado aqui, vamos lá. Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Ele chegou lá e disse, olha, está aqui o valor, é todo o dinheiro da propriedade. Não era, ele tinha tirado uma parte. Verso 4, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que planejaste isso em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor, note aqui, e um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Note que o alvo aqui não é dinheiro, tanto é que não fala nem quanto era. Irmãos, nós não estamos falando de dinheiro, hein? Amém, querido? Tanto é que o texto não diz nem quanto era. Tipo, poderia até ter, né? Vendeu por 100 ciclos de ouro. Ficou com 90. Poderia até estar assim, né? Não? Seria uma boa narrativa de, meu Deus, esse homem ficou com a maioria. Tanto é que morreu, né? Mas não, irmãos, não é esse o alvo. A gente é que fica assim, às vezes, querendo calcular as coisas. Não. Deus pesa em primeiro lugar o coração. Deus pesa o coração. Então, não tem valor aqui expresso, mas tem o alvo, o objetivo, o tempero da coisa que era a mentira. Mentiu. Aqui o valor de toda a propriedade não era. Veja, disse então Pedro, verso 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Como assim encheu Satanás o teu coração? Lembra quando Jesus repreendeu Pedro? Pedro disse, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, não foi carne ou sangue te revelou, mas o Pai que te revelou isso. Aí de repente, na mesma hora, Pedro começa a dizer que Jesus não deve ir para Jerusalém, que ele não vai morrer nada, fica quieto aí, Jesus, que morreu o quê? E aí Jesus declara, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as dos homens.
Então, qual foi o conselho de Satanás aqui, a influência de Satanás para Ananias? Para ele pensar nas coisas dos homens. E os homens vão pensar em quê? Dinheiro. Prazer para o corpo. Prazer para o corpo. Lembrando, nós não estamos dizendo que o dinheiro é pecado. O amor ao dinheiro é que é pecado. Não é? Senão eu gostei de dizer essa frase. Se dinheiro fosse pecado, o homem mais pecador da terra era quem, irmãos? Salomão, ó. E alguém ia dizer assim, pastor, foi Deus que deu para ele isso aí. A pessoa tentando dar uma de Adão, né? Foi a mulher que tu me destes, né? A pessoa diria isso sobre Deus. Não, mas pode ficar tranquilo, não é nada disso. O dinheiro em si não é pecado, mas o amor ao dinheiro sim. Muito bem, continuando o texto, diz o texto que ele caiu e morreu. O versículo 6, aliás, versículo 5 diz: Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Irmãos já pararam para pensar como é que é esse temor que se abateu ao povo? Alguém já parou para perceber isso? Como é que era esse temor? O temor era exatamente isso, irmãos, ó. Rapaz. Foi se mostrar. Foi dizer, olha, está aqui uma oferta que eu estou dando. E eu vendi também a propriedade. Conversa, meu irmão. Tinha guardado uma parte. É ruim de eu entregar, né? Eu já devo ter contado aqui. Pastor Dilson Braga tinha feito uma aliança lá com a família. E eles abriam empresa, estava com a terceira empresa, era a quarta empresa que eles tinham aberto. E o pastor Dilson Braga disse, olha, eu não quero nada, vocês podem dividir entre vocês, mas eu quero só um dízimo e uma oferta para dar para a gente fazer alguma coisa na obra, né? Como eles eram todos da igreja do pastor, e ele era o pastor da igreja, então haviam firmado isso. Aí a empresa que eles tinham aberta era uma pizzaria, a última empresa. Diz que a pizzaria, irmãos, lotou de tal jeito que o pessoal ficava na fila do lado de fora, virando a esquina, para entrar na pizzaria. E aí, depois de um mês de trabalho, ele estava calculando o que ele ia fazer com o resultado daquilo tudo, né? E aí, quando foram para o escritório, a mulher dele era gestora dos negócios. E aí, ela olhou o valor. O pastor Dilson Braga nem dormiu de noite direito, querendo logo pôr a mão para poder fazer as coisas. Ele conta a história que ele contou na visão dele, que ele sabia que tinha faturado muito, que ia dar para comprar alguns barcos, devia ser muito dinheiro mesmo, e ia dar para construir até capela, igreja pequena, ia dar para construir com dinheiro. E aí, quando a esposa dele olhou, disse assim, Edilson, é muito dinheiro, Edilson. Tem certeza que nós vamos entregar isso tudo? Aí, conta a história que o pastor Dilson Braga saiu da cadeira, se ajoelhou e disse, se ajoelhe logo, aqui antes que venha um raio na nossa cabeça aqui. Aí você descobriu agora de onde é que surgiu essa história do pastor, qualquer coisa, diz assim, meu irmão, antes que venha um raio na nossa cabeça. Foi realmente dessa história que eu ouvi. Ou seja, eles haviam concordado com tudo, mas conforme o volume do recurso. Irmãos, por que tinha gente virando a esquina virando a esquina da pizzaria? Por quê? Porque eles haviam consagrado a Deus e dedicado ao Senhor uma grande parte do recurso para a obra do Senhor. Tenha plena certeza disso. E no caso ali, a esposa, ela deu lugar a um pensamento contrário e ela quis recuar daquela situação. Graças a Deus cumpriram. E eu quero com isso dizer para você que nós estamos diante de uma realidade espiritual aqui.
O temor no coração aqui é o entendimento de que as coisas de Deus é coisa séria. E note o que gerou no meio do povo. Versículo 14. Versículo 14. Versículo 14. Versículo 14. Não, vamos ler a partir do verso 12 agora. Capítulo 5, verso 12. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles. Note aí, ó. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. Irmãos, como é que eu compreendo isso? Ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. Aqui é a manifestação desse temor. O povo olhava e dizia: esse pessoal aí é sério, mas não dá para mim não. Eu não tenho condições de fazer o que eles fazem. Também eu não vou me inventar de enganar que eu sou. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Vamos continuar? É o verso 13. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Parece uma contradição, não parece? Peraí, ninguém mais ousava juntar-se a eles, mas a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de modo que levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns. Também das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, levando enfermos, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Em outras palavras, meus irmãos, ninguém ousava juntar-se a eles que tinham um coração semelhante a Ananias e Safira. Mas o evangelho continuava sendo pregado e genuínas conversões aconteciam. Em outras palavras, o que estava acontecendo no início da igreja era uma atmosfera do poder de Deus. Quero lembrar, irmãos, pastor, mas isso tinha que acontecer até hoje. Meu irmão, acontece, tem história a perder de vista de coisas que causam temor no coração. Porém, não tinha texto bíblico escrito, não havia os evangelhos aqui, não tinha um evangelho sequer para ler. Os evangelhos seriam escritos anos depois. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O que o Senhor estava fazendo era gerando impacto no meio do povo, de forma que correu o boato, correu a notícia, correu a informação de que a igreja de Cristo estava crescendo. E as pessoas que no meio se infiltraram, e aqui os mais famosos é Ananias e Safira, a fama durou pouco. Eles estavam, se eles permanecem aqui, não tenha outro pensamento, ia bagunçar com a igreja local. E havia um temor de Deus tremendo, porque ficou a marca registrada. Meu irmão, aqui o sim é sim, o não é não. A presença de Deus anda com os apóstolos. Eles são homens de Deus. Note, você sabe que aqui é a doutrina dos apóstolos. Eles ensinavam que tinham recebido de Jesus. O que é a doutrina dos apóstolos? Não é que, por exemplo, aí, eu vou pegar o exemplo, né? Pastor, aqui tem a doutrina do Senhor, a doutrina do pastor Renato. Não, meu irmão, isso seria uma heresia. Isso seria uma heresia, viu? Não existe isso no exemplo dos apóstolos. Não. Era a doutrina dos apóstolos, porque todo o ensino era passado diretamente por eles.
Tanto é que em Atos 8, vocês vão encontrar que o Evangelho chega a Samaria. E os apóstolos mandam para lá Pedro e João para poder confirmar aqueles irmãos. Como assim? Porque eles precisavam de que os apóstolos fossem e tivessem a observação de que estava tudo certo com aquilo que Jesus ensinou. Só que depois, para a glória de Deus, Deus moveu o Espírito Santo sobre os apóstolos para que escrevessem. E eles escreveram o que viram e ouviram. Agora, meus irmãos, o ensino está na mão da igreja. O que eles viram e ouviram está na mão da igreja. E uma das maiores provas do que nós estamos falando é uma realidade espiritual. É que já tentaram destruir este livro milhares de vezes durante a história, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas ela está sempre mantida e protegida, porque o seu autor está vivo. Ele zela pela sua palavra, vela pela sua palavra, e ele caminha para cumpri-la. Nessa noite, eu quero incentivar você a buscar o poder de Deus na sua vida e a se debruçar na Escritura Sagrada, observando os detalhes. Hoje à noite aqui você percebeu que os detalhes foram importantes para entendermos que o amor ao irmão precisa ser levado a sério. E é claro, com um coração sincero diante de Deus. No domingo passado, eu terminei lendo o texto que fala sobre o julgamento final, e naquele dia será medido o que foi feito no auxílio dos convertidos, no auxílio dos salvos. Jesus declarou ali: porque fizestes a um destes meus pequeninos irmãos. Meus irmãos, veja o mecanismo perfeito. Já posso convidar aqui o Ministério do Louvor, nós já vamos encerrar. Veja bem, olha o mecanismo perfeito. Deus amou os discípulos por meio de Jesus. E o amor de Deus manifesto por Jesus gerou um molde para que os discípulos amem uns aos outros. Esta é a igreja de Deus. E que quando as pessoas olharem para nós, elas digam verdadeiramente, este é discípulo do Senhor. Porque ele ama. O amor do Pai está nele. Na quarta-feira que vem, eu quero falar sobre esse assunto. Se você quer já adiantar o conhecimento, leia 1 João capítulo 3. Você vai encontrar lá sobre o amor do Pai. Basicamente, é o texto de 1 João, aliás, capítulo 4, versículo 7 até o 21. Você pode ler em casa e acredito que você vai ser bem mais enriquecido com a ministração. O alvo agora é vermos o amor do Pai que foi manifesto em Jesus, e aí nós vamos entender mais ainda como devemos agir uns com os outros. Amém, queridos? Agora, qual a chama para isso? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. A chama para isso acontecer é um coração cheio de Deus. Você precisa de um coração temperado com a presença de Deus, de forma que a sua atitude seja o mover do Senhor, que você faça de todo o coração, que você realmente se entregue de todo o coração, e que você seja muito usado para a glória de Deus. Amém, queridos? Levante as suas mãos, vamos orar. Pai, nós na Tua presença entregamos o nosso coração e pedimos a transformação de nossas vidas, de forma, Pai, que as pessoas sejam abençoadas por meio dessa transformação em nós. Oramos, Pai, pedindo que o Senhor manifeste em nós o amor do Senhor, o amor de Cristo, Senhor, de forma que possamos expressá-lo uns aos